Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e quero aqui dar continuação aos nossos estudos. Nós já falamos a respeito das cartas de Paulo, as cartas e as epístolas de Paulo. Agora nós vamos dar início às cartas gerais. Iremos falar sobre Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João e a carta ou a epístola de Judas. Seria as epístolas gerais, vamos assim dizer. Alguns chamam de cartas, mas vamos tratar teologicamente como as epístolas gerais. Neste momento não iremos falar sobre a epístola gerais, a epístola de Hebreus, pois nós temos uma aula ou uma disciplina especialmente para tratarmos a respeito desta epístola aos Hebreus. Fundamentação histórica das epístolas gerais. A introdução e definição. O que são é um conjunto de 7 cartas do Novo Testamento, com Hebreus são 8, mas no momento iremos tratar apenas das 7 cartas, que é Tiago, primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João e a epístola de Judas. A localização situada após o bloco paulino, entre Romanos, que vai de Romanos a Filemão, e antes de Apocalipse. Então, esta epístola gerais ela vai fazer uma ponte entre os escritos paulinos e Apocalipse. Por que gerais ou católicas? Pode ser também chamada de católicas, porque significa universal. Porque quando falamos católica, a primeira coisa que vem à nossa mente é a Igreja Católica, mas o nome católico significa geral. Então, quando falamos carta católicas, estamos falando das cartas gerais. Quando falamos igreja católica, estamos falando das igrejas gerais. Logo, a igreja católica seria mais, vamos assim dizer, certo se falarmos a igreja de Roma, igreja apostólica romana. Nós costumamos dizer que nós somos a igreja apostólica de Jesus. Então, este nome católico ele ficou muito ligado à igreja romana, mas significa universal ou geral. Ao contrário das cartas de Paulo, que geralmente eram endereçadas às igrejas específicas, Corinto, Éfeso, Roma, para resolver questões locais, essas epístolas gerais elas foram escritas a um público mais amplo, cristão em geral, os cristãos em geral, ou grupos de igrejas das regiões que abrangentes. A sua autoria é variada, não foram escritas por Paulo, mas por líderes proeminentes da igreja primitiva, e apóstolos ou irmãos de Jesus. O seu contexto histórico e geográfico foi escrito dentro do século I, após a morte de Paulo. A igreja estava passando por uma fase de transição, né, onde os apóstolos originais, aqueles escolhidos, ou os primeiros, né, aqueles escolhidos por Jesus, eles estavam se envelhecendo, outros estavam sendo martirizados, e a expansão do cristianismo, havia uma expansão, o evangelho estava se espalhando para além da Palestina,
alcançando a Ásia Menor, Roma e outras partes do Império Romano. E dentro de um contexto de intensa perseguição. Os cristãos começaram a sofrer pressão crescente, tanto por parte das autoridades, quanto posteriormente do Império Romano, especialmente sobre o domínio de Domiciano ou Nero, que muito assolaram a igreja no primeiro século. Estavam sofrendo também ameaças internas, era o surgimento dos falsos mestres, né, e de heresias, e o pregnosticismo, que começavam a ameaçar a doutrina correta sobre a humanidade e também a divindade de Jesus. As características comuns das epístolas, embora tenham diferentes, né, embora tenham autores diferentes, estas cartas elas compartilham semelhanças, porque há um foco prático e doutrinário que abordam a fé cristã, a ética, a conduta e a defesa da fé dos hereges contra as heresias. Encorajamento no sofrimento, uma forte ênfase na perseverança durante perseguições, especialmente a carta de 1 Pedro e de Tiago. Autoridade apostólica, escrita por pilares da igreja, como Tiago e Judas, irmãos do Senhor, e Pedro e João, apóstolo do círculo íntimo, né, de Jesus. A visão geral dos autores e propósito. Tiago ele vai focar mais a fé prática, as obras e a soberania cristã, enquanto Pedro vai falar sobre as instruções sobre o sofrimento, a esperança e a conduta cristã no exílio. A segunda epístola de Pedro vai alertar contra os falsos mestres e a confirmação da segunda vinda de Jesus. A primeira epístola de João vai enfatizar o amor de Deus, a verdade doutrinária e a certeza da salvação. A segunda carta, melhor dizendo, a segunda epístola de João, vai alertar sobre não receber os falsos mestres em casa. E a terceira epístola de João vai trazer um elogio à hospitalidade e à ordem na igreja. E a última, que é a epístola de Judas, vai trazer a exortação à batalha pela fé e a apostasia interna da igreja. O contexto e o endereçamento, a definição às epístolas gerais ou católicas, são cartas dirigidas em geral ao contrário das cartas paulinas, que geralmente tinham destinatário e locais específicos, agora eram dirigidas à igreja em geral. É uma exceção que se nota, que é a segunda epístola de João e terceira, que são endereçadas a pessoas específicas, como você vai ver lá a senhora eleita e a Gaio, respectivamente. Mas foram incluídas neste grupo devido à sua associação com o apóstolo João. O processo de canonicidade, há uma aceitação gradual, não foi de repente, porque nem todas as epístolas gerais foram aceitas imediatamente no cânon do Novo Testamento. O reconhecimento foi um processo histórico, levou mais tempo. São as famosas antilegomenas, ou as disputadas.
Alguns livros enfrentaram questionamentos iniciais sobre a sua autoria, sendo classificado aqui como antilegomenas, que são os disputados, os escritos disputados, que são eles segundo a Epístola de Pedro, Tiago, Judas, segunda e terceira de João. Encontraram dificuldades para ser aceitos, mas houve um reconhecimento final, que apesar dessas dúvidas iniciais que esses livros tinham, esses livros foram reconhecidos e inspirados logo após o século II depois de Cristo. E qual foi o critério de canonicidade que era utilizado para que essas epístolas elas fossem reconhecidas como parte do Novo Testamento? A igreja primitiva ela utilizou alguns critérios rigorosos, não foram de uma hora para outra. Houve um processo e critérios, e os critérios que listam que tinham que se passar por um crivo era a apostolicidade, que era escritas por apóstolos ou por associados próximos. A ortodoxia, tinham que ver se trazia uma doutrina correta e consistente com os ensinos cristãos fundamentais. E a aceitação pela igreja primitiva era um reconhecimento amplo e o uso litúrgico pelas comunidades cristãs primitivas. Tinham que ver se havia realmente um reconhecimento, como finalmente houve. Os escritos de Pedro, Tiago e Judas, e as epístolas gerais. Esses livros, em geral, abordam a vida comunitária, a ética e a postura diante das perseguições e heresias. Tiago ele vai focar mais na fé e na prática, que é a ética cristã. Vai falar sobre o controle da língua. E provavelmente a primeira carta, e acredita-se que foi provavelmente a primeira carta a ser escrita. Pedro, a primeira e a segunda epístola de Pedro, são focadas mais no sofrimento e na esperança escatológica e na refutação dos falsos mestres. São dirigidas aos cristãos dispersos da Ásia Menor. A epístola de Judas é uma carta urgente, que combate a apostasia, exorta a defesa da fé. E os escritos joaninos, ou os escritos de João, são atribuídos ao apóstolo João. Estes escritos eles destacam o amor, a verdade e a compreensão correta da encarnação de Jesus. A primeira epístola é mais um tratado teológico do que uma carta, que foca na certeza da salvação, no amor fraternal e no combate ao gnosticismo nascente, que estava começando a assolar a igreja com seus falsos ensinamentos. A segunda epístola de João, ela foca na verdade e na necessidade de não hospedar os falsos mestres. A terceira epístola de João, ela trata das questões da liderança, da hospitalidade e o caráter de Diófres. Essas epístolas gerais, tanto a carta de Tiago, de 1ª e 2ª Pedro, de 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e Judas, ela forma um grupo de 7 cartas do Novo Testamento, que são dirigidas às igrejas de forma universal, ou a um grupo amplo de cristãos. Vamos ver que em contraste com as cartas específicas de Paulo. A data das epístolas gerais, aproximadamente entre o ano 45 ao ano 95 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos concordam que essas cartas foram redigidas na segunda metade do século, como Tiago sendo a mais antiga delas.
Tiago, considerada a primeira carta a ser escrita, geralmente entre o ano 45 a 48 depois de Cristo, ou início do ano 50. Aí podemos dizer que foi a primeira carta a ser escrita, porque o primeiro escrito de Paulo foi entre o ano 50 e 51, que foi aos Tessalonicenses ou ao Gálatas, uma das duas, fora a primeira. Então, se nós ficarmos entre essa data 45 e 48, vamos dizer que então aqui o escrito de Tiago foi o primeiro a ser escrito. A primeira e a segunda epístola de Pedro, provavelmente ela foi escrita entre o ano 60 e 64 depois de Cristo, antes da morte de Pedro em Roma. A epístola joanina, que são a primeira, a segunda e a terceira epístola, são das datas mais tardias, que foi no final agora do século I, aproximadamente entre o ano 85 a 95 depois de Cristo. E de Judas, geralmente datada entre o ano 65 a 80 depois de Cristo. O propósito das epístolas gerais, ela tem como um objetivo central o fortalecimento, a fé diante da dispersão e da igreja diante da diáspora, e o surgimento das crises internas e as crises externas que estavam assolando a igreja. A consolidação da fé, que é o fortalecer cristãos dispersos, especialmente os judeus cristãos diante de um ambiente hostil que eles estavam enfrentando. O combate também às heresias, que era proteger aqui as igrejas contra os falsos mestres e o gnosticismo precoce, né, que negava a humanidade de Jesus, e a libertinagem. Você vai ver isso na primeira epístola de João, na segunda de Pedro, e Judas vai tratar a respeito desses assuntos. A instrução prática, ou a fé na prática, é orientar sobre um viver e uma vida santa e justa também, enfatizando aqui as obras como prova de fé. Principalmente você vai ver isso na carta ou na epístola de Tiago. E a exortação à perseverança, que é encorajar os crentes a permanecerem firmes e alegres durante das perseguições e das provações intensas que eles estavam sofrendo. Então essas cartas, elas uniram a igreja em tempo de provação. Ela fornece ferramentas doutrinárias e práticas necessárias aqui para a vida e a maturidade, o amadurecimento da comunidade cristã. A prisma, né, humano ou o contexto histórico aqui, que é o contexto das epístolas gerais de Tiago e Judas, ela é marcada por um período de transição e provação da igreja primitiva. A diáspora, que é os destinatários que viviam espalhados fora da Palestina, enfrentando tensões sociais, marginalizações e a perseguição crescente que cada vez mais aumentava. A necessidade de firmeza, a igreja estava passando por uma transição demográfica e também cultural. Ela estava deixando de ser majoritariamente judaica para se tornar vamos dizer assim, uma comunidade mais gentílica, e o que exigia fundamentos doutrinários sólidos agora. A autoridade apostólica, era crucial reafirmar o ensino original dos apóstolos para proteger a igreja contra o surgimento dos falsos mestres e dos hereges, das heresias que estavam sendo divulgadas nas igrejas. O resumo das epístolas gerais: Tiago vai falar sobre a fé genuína que produz
obras práticas. 1 Pedro vai falar sobre a esperança e a conduta santa em meio ao sofrimento e à perseguição. 2 Pedro vai falar a respeito da importância do verdadeiro conhecimento contra os falsos mestres. 1 João vai falar sobre a comunhão com Deus, baseado no amor e na verdade. 2 João vai falar sobre o equilíbrio entre a verdade doutrinária e o andar no amor. E a 3ª de João vai falar sobre a verdade e a prática da hospitalidade. E Judas vai trabalhar sobre a batalha fervorosa pela fé que foi transmitida. A análise detalhada dos temas, fé e obras, em Tiago, que o tema central da carta é fé, vamos dizer, a fé e obras, que muito divulgado. Vai falar sobre a fé genuína, que deve ser manifestada em ações práticas aqui. E o foco, que Tiago ele argumenta que a fé sem obras são mortas. Tiago 2:17. A carta ela enfatiza a soberania prática e o controle da língua, a paciência no sofrimento e o cuidado também com os pobres. Foca aqui na ética cristã e na vivência da palavra, não apenas na sua audição. 1 Pedro vai falar sobre a esperança na aprovação, e o tema central é a fé inabalável diante da perseguição e do sofrimento. O foco é a escrita pelos cristãos exilados na diáspora aqui. Pedro encoraja a igreja a ver o sofrimento como um teste de fé que produz glória, mas é uma glória futura. Ele destaca a identidade cristã como pedras vivas e exorta a conduta santa em meio a um ambiente hostil e mantendo a esperança na ressurreição. O conhecimento e alerta, segundo Pedro e Judas, o tema central é o combate aos falsos ensinos e a defesa apostólica. O foco de 2 Pedro é o alerta contra os falsos mestres que distorcem a graça e enfatiza aqui o conhecimento do verdadeiro Cristo e a sua certeza na vinda, que é a parousia. E o foco de Judas ele vai apelar urgentemente que os fiéis batalhem pela fé, que foi dada uma vez por todas. Ele denuncia aqui a imoralidade e a rebelião dos falsos mestres que estavam infiltrando na igreja. Amor à verdade, ou amor e verdade, que é temas centrais da 1ª, 2ª e 3ª carta ou epístola de João, que vai tratar sobre a comunhão com Deus baseada no amor fraternal e na verdadeira doutrina. A 1ª epístola de João define Deus como amor e luz, sublinhando que amar a Deus é guardar os seus ensinamentos ou os seus mandamentos e amar também os seus irmãos, porque quem ama a Deus ama o seu irmão. E o combate ao gnosticismo, que estava reafirmando a encarnação real de Jesus. O foco da 2ª e a 3ª epístola de João, são cartas curtas, né, que reforçam a necessidade de viver na verdade prática e praticar aqui o verdadeiro amor e um discernimento ao acolhimento de missionários e não apoiar os falsos mestres. Porque às vezes deixamos de acolher os missionários para acolher os falsos ensinos, os falsos mestres. A epístola de Tiago
são amplamente reconhecidas pelos estudiosos, essa epístola, que nós vamos trabalhar agora de uma maneira mais individual. Essa epístola, ela é reconhecida por muitos estudiosos como um dos escritos primitivos do Novo Testamento, porque ela vai destacar aqui a sua ênfase na prática e na conduta cristã. A data aproximada entre o ano 45 a 50, e se foi isto, foi o primeiro escrito, né? Que ele é considerada como o primeiro, ou um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Eles acreditam nisso porque há uma ausência de falar sobre o Concílio de Jerusalém. A carta ela não menciona essa controvérsia que era um debate se haveria a possibilidade de incluir os gentios e os não-judeus na igreja. Era um tema que estava sendo debatido no concílio, no primeiro concílio, que está lá em Atos 15, né, que é o primeiro concílio de Jerusalém, entre o ano 49 e 50. Alguns acreditam que se fosse posterior a esse assunto, provavelmente Tiago haveria comentado, ou não também, né? A terminologia primitiva, o uso dos termos sinagogas, que está lá em João, ou que está lá em Tiago, capítulo 2 e versículo 2, para se referir aqui à Assembleia Cristã. Indica um período em que os cristãos judeus ainda se reuniam em locais de cultos judaicos ainda. Como a estrutura da igreja, a liderança que é missionada como anciões, que eram os presbíteros, e professores, os mestres da igreja que ensinavam, sem a hierarquia de bispo, diáconos, que se tornou comum essa hierarquia eclesiástica mais tarde. O autor da epístola e a sua identidade. O autor identifica aqui se apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que está logo no seu primeiro escrito, logo lá no primeiro versículo do primeiro capítulo. A tradição aqui, ela majoritariamente ela acredita que ou reforça as evidências internas e identifica Tiago como sendo o irmão de Jesus, o meio-irmão, que era o filho de Maria e o filho de José. Temos que fazer algumas diferenciações aqui, porque vamos encontrar 4 Tiagos no Novo Testamento, né? Alguns confundem esse Tiago como filho de Zebedeu, o apóstolo Tiago maior, mas não poderia ser este porque ele foi martirizado, né, por volta do ano 44. Lá em Atos 12, no versículo 2, fala a respeito da morte de Tiago maior. Então seria uma data provável anterior a data que foi escrita os escritos de Tiago. Então, os Tiagos que são mencionados no Novo Testamento, que é o Tiago, que é o Tiago maior, que é o filho de Zebedeu, irmão de João, que foi um dos 12 apóstolos, parte do círculo de Jesus, e dos primeiros apóstolos de Jesus, que esse foi martirizado. Aparece aqui também o Tiago, o filho de Alfeu, que era o Tiago menor, também um dos 12 apóstolos, que é mencionado com menos frequência. O Tiago, pai de Judas, Tadeu, que é mencionado lá em Lucas 6,16 e também em Atos 1,13. Alguns até estudiosos debatem que esse filho de Alfeu é o irmão de Jesus, pode ser a mesma pessoa, mas a tradição geralmente ela distingue.
porque acredita que aqui o Tiago, irmão de Jesus, é o Tiago justo, que é o líder da igreja em Jerusalém e o autor principal dessa epístola de Tiago. A conversão e liderança, embora inicialmente não acreditasse em Jesus durante o ministério, converteu-se após a ressurreição. Não só Tiago, né? Todos os irmãos de Jesus, eles não reconheciam Jesus como sendo o Messias. Tanto que lá em João você vai ver um episódio onde eles praticamente desejam a morte de Jesus, quando Jesus não queria subir para a Judéia, porque sabia que lá ele poderia ser morto, e Jesus sabia que não era o momento, e os discípulos diziam para ele, ou os seus irmãos diziam para Jesus, para que Jesus subisse até a Judéia e se mostrassem fazendo milagres lá. Mas a intenção deles era que Jesus subisse até a Judéia para serem morto. Então veja que os discípulos não acreditavam em Jesus e desejavam até a morte de Jesus, que isso vai ser mudado após a ressurreição de Jesus. Tiago tornou-se uma figura central e principal líder da igreja em Jerusalém, sendo chamado ali da coluna da igreja por Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, 19, e no versículo 2 e 9, Paulo menciona. O perfil, Tiago ele era conhecido por sua piedade e sendo apelidado de joelhos de camelo, devido ao tempo que ele passava em oração segundo a tradição. O resumo do conteúdo: a carta ela é um conjunto de conselhos práticos e muitas vezes comparado ao livro de Provérbios, que é o livro de conselhos, porque são focados aqui em temas como a fé, mas uma fé em ação, a paciência nas provações e o domínio aqui da língua, e o cuidado também aqui com os pobres. O perfil de Tiago, o justo, ele é apelidado aqui de Tiago Justo devido à sua piedade e à sua conduta, era uma conduta exemplar. A posição, reconhecido como já falei, já foi mencionado, uma das colunas primitiva, das colunas da igreja primitiva, ao lado aqui de Pedro e João. Relacionamento de Tiago, o relacionamento de Tiago com Jesus, aquela incredulidade inicial mencionada já, durante o ministério terreno de Jesus, tanto ele como os seus irmãos, que não creram, lá em João 7, e a sua conversão após a ressurreição. Vamos assim dizer que a conversão de Tiago e dos discípulos foi após a ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece entre eles. Ali eles creram, ali, vamos assim dizer, houve uma conversão dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, após a aparição especial de Jesus. Você vai ver isso lá em Coríntios 15 e 17, Paulo fala um pouco a respeito disso. Coríntios 15, versículo 7. A identidade, a interpretação histórica, muito forte, indicam que ele era o filho de José e Maria, nascido após Jesus, sendo, portanto, irmão biológico de Jesus terreno, aqui, Jesus homem. E ele era o filho mais velho após Jesus. Jesus ele era o filho primogênito. Tiago veio após Jesus. É por isso que quando é mencionado os irmãos de Jesus, você vai ver que com frequência o nome de Tiago é o primeiro a ser mencionado. Assim, quando alguém vai numerar os filhos de alguém, normalmente começa pelo filho mais velho. Então, indica aqui que Tiago era o irmão, após Jesus, ele era o irmão mais velho, filho de Maria e José. Destinatário da epístola é o público-alvo, aos 12 das tribos da dispersação da diáspora,
referindo-se aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina, porque havia ali a perseguição, muitos saíram, mas a perseguição não começou ali. A perseguição começou desde lá do Velho Testamento, quando as tribos se dividiram e houve o exílio e as tribos foram dispersas pelo mundo. E agora Tiago diz as 12 tribos da dispersação. Contexto histórico, né, são os cristãos dispersos, provavelmente devido à perseguição, e também a perseguição que começou mais ferrenha depois da morte de Estevão, e também começou mesmo após o Pentecoste, que houve aquele acontecimento que abalou a cidade. Os cristãos que era inicialmente até tolerado a religião cristã, dali em diante eles começaram a ser perseguidos. Quando eles perceberam que não era apenas uma religião, mais uma religião que estava começando e logo ia se perder com o tempo, ia sumir, como muitas religiões aparecia, muitas heresias, e com o tempo elas apareciam, sumiam, ou então era tão irrelevante que os romanos e os judeus não se importavam, mas a religião, vamos assim dizer, cristã, ela cada vez ficava mais forte, e ela começou a ameaçar, começaram a sentir-se ameaçados, os judeus e os romanos, e aí começou uma grande perseguições entre eles. É nesse contexto que Tiago está escrevendo a sua epístola. A situação da comunidade, que ele enfrentava intensas provações, as dificuldades financeiras e a opressão por parte dos ricos. Os temas e termos destacados são a fé e obras. A fé verdadeira é validada por ações práticas e atitudes. Tiago retrata isso muito bem em Tiago capítulo 2, 17 e 18. E há uma relação entre Paulo e Tiago do Novo Testamento. Alguns querem colocar Paulo contra Tiago, ou Tiago contra Paulo, falando que é uma divergência entre os dois. Que há uma contradição, mas na realidade há uma harmonia, porque abordando as perspectivas complementares sobre fé e obras, Paulo ele vai enfatizar aqui a salvação da graça através da fé, que a fé aqui é a causa, enquanto Tiago ele destaca que as obras que são os frutos necessários de uma fé viva, que são as consequências. A fé é a causa e as obras são as consequências. Então, os principais pontos de convergência teológica entre Paulo e Tiago, que é a fé versus obras, Paulo ele vai combater aqui a ideia de que as obras da lei salvam, porque achavam que as obras da lei elas salvavam, e Paulo vai dizer que vai combater essa ideia que as obras da lei elas não salvam, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, enquanto Tiago combate a fé teórica, apenas a teoria que ela é inativa, e a harmonia entre os dois, que ambos concordam que a verdadeira fé ela produz uma transformação. Tanto que Tiago vai dizer isso no capítulo 2, do 14 ao 26. Não anula aqui a justificação pela fé. De maneira nenhuma, Tiago faz isso. Ele não vai aqui de maneira nenhuma anular a justificação da fé de Romanos. Mas ele trata que a fé autêntica, elas são demonstradas por ações. O contexto, vamos dizer que
Paulo foca na raiz da salvação, que é a fé, e Tiago foca nos frutos dessa mesma fé, que são as obras. Então a conciliação, que a maioria dos teólogos sérios, eles não alimentam uma controvérsia acirrada, mas eles vão defender que eles não se contradizem, mas eles olham, né, é um olhar diferente na mesma moeda. Paulo foca de um lado a causa da salvação, que é a fé, enquanto Tiago foca na evidência ou na consequência da salvação, que são as obras. Quem tem fé tem obras, ou quem tem fé tem evidências, que são as obras. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele vai falar também a respeito da provação e tentação. É o teste da fé. Quando superado, ele produz perseverança. O uso da língua, que é o controle da fala, e que ele é apresentado aqui como sinal de maturidade espiritual, lá em Tiago 3. A sabedoria, o incentivo, Tiago que vai incentivar a buscar aqui a sabedoria do alto, caracterizada aqui por ser pura e pacífica, e a perfeição na maturidade, que é a busca pela integridade cristã, e a maturidade espiritual completa. Então, fazendo uma recapitulação dos objetivos traçados, é entender o autor Tiago, que era irmão de Jesus, que era reconhecido como um grande líder piedoso e uma autoridade central da igreja primitiva, e contextualizar a epístola. A carta ela é situada num ambiente de perseguição, não vamos esquecer disso, é um ambiente de perseguição, sendo considerada a datação mais prematura deste livro, sendo aqui um primeiro escrito do Novo Testamento. Aplicar a mensagem, o foco e aplicação prática do cristianismo, que é uma fé operante, contrastando aqui com uma fé meramente teórica, uma confissão teórica. Então o ponto-chave desta carta, ou desta epístola, é a boa dádiva, que é o dom perfeito, Tiago 1,17. A fonte, Tiago ele vai destacar o dom perfeito da boa dádiva que vem do alto, descendo do Pai das luzes. Vai falar a respeito da natureza de Deus, que Deus ele é imutável e não há nele mudança ou sombra de variação, reafirmando a sua natureza generosa, que ela é constante. A semelhança, que é o espelhos da palavra, a nova criação, refere-se como o ser humano reflete a nova criação de Cristo, porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. E vai falar que nós temos que ser espelho. A aplicação aborda a necessidade de sermos espelhos da palavra de Deus, agindo com a natureza divina que nos foi dada, e praticantes da palavra, não apenas teorizar a palavra, mas sermos praticantes. Tiago 5 e 4, ele vai relatar sobre o Senhor dos Exércitos, que é a soberania e justiça. Tiago apela aqui pela soberania de Deus, o Senhor dos Exércitos. É no contexto de juízo, contra a opressão e também a injustiça social. Ouvinte do clamor, que Deus ouve o clamor do injustiçado e garantindo a justiça divina. Vai falar sobre a riqueza ilícita, lá no capítulo 5 também. Ele vai trazer um alerta. Tiago ele condena veementemente aqui o acúmulo de bens e a custa da exploração. Ele não condena a riqueza, ele condena o acúmulo à custa da exploração alheia. É isto que Tiago ele condena, especificamente a retenção dos salários. A consequência, ele diz que essa riqueza é descrita como corrompida e o seu acúmulo testemunhará contra os opressores no juízo final.
o clamor dos trabalhadores injustiçados chega aos ouvidos do Senhor, que ele vai falar lá também. Tiago 5 ainda vai falar a respeito da oração de Elias. O exemplo, Elias é citado para mostrar que o poder da oração não reside na natureza humana. Ela não reside na natureza humana. O poder da oração ela não reside em quem está orando, mas em quem ora. Ela não reside em quem ora, mas para quem ora. Ela reside em Deus. É poderoso não quem ora, é poderoso para quem ele ora. A lição, sendo humano como nós, a oração fervorosa de Elias teve grande impacto, fechando e abrindo o céu. Isso demonstra que a oração do justo ela é eficaz e ativa. Vai mostrar que Elias teve êxito na sua profecia, porque ele era um homem que orava fervorosamente. Fervorosamente aqui significa constantemente, não apenas aquela oração pentecostal, como muitos dizem, de barulho. Não, é uma oração constante. Elias orava constantemente. Por isso que Deus agiu a favor de Elias. A vida cristã manifesta sobre fé e obras, voltando a falar, que é um dos temas central. Tiago argumenta que a fé sem obras ela é morta. Que a fé genuína ela produz necessariamente frutos e frutos visíveis, tanto que Martinho Lutero ele vai encontrar uma resistência em aceitar a carta de Tiago, chama até de carta de palha, porque o que fez Martinho Lutero deixar a igreja romana foi porque ele acreditava que as obras não salvavam, mas que era justificado pela fé. E aí ele vai encontrar aqui Paulo falando, Tiago falando a respeito das obras, e ele não entendia. E por ele não entender esse olhar de Tiago, ele tratava esta carta de Tiago como uma carta de palha. Mas nós entendemos que Lutero não entendeu e que na realidade Tiago estava mostrando que quem tem fé tem evidências, tem fruto. A vida cristã manifesta em Tiago 2, que é fé em obras. Tiago argumenta que a fé sem obras é morta. A fé genuína ela produz necessariamente frutos visíveis, que é a prática. Essa manifestação ela inclui o amor ao próximo. Ele vai falar também de não termos acepção de pessoas. E o controle da língua, que é uma conduta ética que reflete o caráter cristão. Então, resumindo, a carta de Tiago, Tiago ele vai falar sobre a soberania, o contraste da sabedoria, que soberania caracteriza a sabedoria terrena, que caracteriza pela inveja, a ambição, o egoísmo e a desordem, e as atitudes diabólicas. A sabedoria do alto, ela é caracterizada por ser pura, pacífica e amável, compreensiva e também cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A orientação sobre os ricos, a exortação. Então, resumindo esta carta, uma carta de 5 capítulos, mas muito profunda. A carta ela é um chamado urgente e também apaixonado de Tiago à autenticidade cristã, funcionando aqui como um espelho da alma que nos confronta à necessidade de viver uma fé viva. E não apenas uma fé teórica. Ela é muitas vezes considerada, como foi falado, o provérbio do Novo Testamento.
por sua sabedoria prática, direta e focada. Em resumo, a carta de Tiago é um grito. Ela é um grito para que sejamos cristãos de verdade, onde as nossas mãos elas agem de acordo com o que a nossa boca confessa e o que o nosso coração acredita. É uma jornada emocionante. Quem lê Tiago vai perceber que é uma jornada emocionante, da teoria para a prática, da fé para o amor operante. Se você tem fé, você tem amor. E as suas mãos agem. Então, é uma carta prática. É um grito para que sejamos cristãos, cristãos verdadeiros. É uma carta de confronto. Quem lê Tiago sai confrontado para que possamos ser cristãos e cristãos melhores. Então, aqui finaliza essa introdução às cartas gerais e especificamente agora a epístola de Tiago. E na próxima aula falaremos sobre a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro. Fique na paz, até mais.